Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Como diz a nossa capinha de hoje, vamos falar a respeito de CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Mais especificamente, a questão que envolve as informações que inundaram as mídias nos últimos dias e agora com uma posição um pouco mais clara, um pouco mais acalentadora, por parte da AIMA, que finalmente resolveu se manifestar a respeito destes títulos de residência que agora foram colocados no, vamos dizer, no molho, ou queira, na prateleira. Por quê? Porque finalmente temos a informação de que, oficialmente, tudo aquilo que os mais envolvidos, os que tinham aí, sabe, aquele pessoal que gosta de colocar lenha na fogueira, diz que vai acabar o título CPLP. Pois bem, deram com a língua nos dentes. Por quê? Porque a AIMA acaba de noticiar que estes títulos não vão ser extintos. Portanto, os vistos e os títulos de residência CPLP não têm nenhuma previsão de serem extintos, mas sim renovados. Evidentemente, aí já é uma outra questão que está envolvida e, por isso, toda esta celeuma. Vamos lá. Este é o tema do vídeo, sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você está assistindo ao nosso canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para que se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe estas informações. Se tem dúvidas sobre aquilo que já foi colocado aqui no canal, tem curiosidade, vai lá na playlist, tem muito material a respeito de Portugal e sempre focado nos processos e nas situações que envolvem um projeto de imigração legal para Portugal. Se você já está inscrito, nosso muito obrigado por participar do canal, por estar aqui conosco, por trocar informações conosco, inclusive sugerir pautas, porque muitas das perguntas que vocês nos mandam são interessantes que acabam muitas vezes virando vídeos aqui no canal. Então, nós nos buscamos sobre aquilo que vocês falam, dentro do que é possível e, em alguns casos, produzimos material para o canal. Em outros casos, as respostas são rápidas, são sucintas, são curtas, também estão aqui no canal. É só abrir o short que você vai encontrar lá as respostas àquelas colocações. E aí vocês vão ter isso no Facebook, vão ter isso no Instagram e vão ter isso também lá no TikTok. Não esquecendo de que os vídeos, estes que são produzidos especialmente aqui para o canal do YouTube, também são republicados no Facebook, também são republicados no Instagram e também estão lá no Spotify. Ou seja, estamos nas linhas mais importantes. Não esquecendo ainda, tem mais uma, LinkedIn. Portanto, todas elas têm nosso canal. Em todas elas vocês podem encontrar as informações que aqui estão sendo repassadas. Pois muito bem. Então, falando de CPLP, vai valer até quando? Vai acabar? Estas são as duas perguntinhas que não querem calar com isso. E, por este motivo, nós resolvemos produzir este vídeo, e até porque, na data de ontem, também a AIMA resolveu, finalmente, como eu já disse, se manifestar a respeito do tema, veio à imprensa e trouxe informações mais claras e mais precisas a respeito do que se passa com estes títulos de residência. Mas não só, também os demais títulos de residência. O que mais preocupa. E preocupa por quê? Porque todos somos sabedores de que existe já um processo, digamos assim, que foi iniciado por parte da União Europeia contra Portugal por ter feito estes títulos, por ter criado estes títulos, e estes títulos não atendem às características e às condições e às normativas da União Europeia. E, por esta razão, quem é portador, quem é titular de um título de residência CPLP, tem restrições de circulação no espaço Schengen. E isto pode trazer, e está trazendo, uma enorme preocupação
e para muitos passa da preocupação, ela vai para a dor de cabeça, porque tem gente que está perdendo o emprego porque não consegue renovar a sua residência. E por quê? Porque imaginemos que esse cidadão é um caminhonista, um motorista de pesados. Esse cidadão, se trabalha para uma empresa que circula no espaço Schengen, portanto, fora de Portugal, ele necessita do título válido para poder sair de Portugal, circular livremente e retornar. Agora, se o título dele está vencido, ele não pode mais circular nesse espaço. Ele só pode circular dentro de Portugal, mesmo com o título vencido. E por que que aqui ele pode circular? Porque há um decreto-lei que foi baixado já no ano de 2023, o decreto-lei 109/2023, que permite que percebam, todos os títulos de residência, todos os documentos portugueses que, porventura, estejam vencidos, são válidos até 30 de junho de 2024. E aí surgiu, então, aquela situação de que, em 30 de junho vai acabar a CPLP. Em 30 de junho não renova mais CPLP. Não é isso que a regra colocava, e não foi isto que a AIMA ontem veio a público e informou. Ontem ficou claro, por parte da AIMA, de que estes títulos estão, neste momento, vencidos ou vencendo no decorrer do período, abril, maio e junho. Até o dia 30 de junho, todos eles, mesmo vencidos, são válidos e devem ser aceitos e reconhecidos pelo Estado português como sendo válidos. Mas percebam, pelo Estado português. Isso significa que França, Itália, Alemanha, Bélgica, enfim, qualquer um dos outros membros do espaço Schengen, que estão aqui ao nosso lado, não tem obrigação nenhuma de reconhecê-los, porque eles não têm nada a ver com o problema de Portugal. O problema de Portugal deve ser resolvido em Portugal. E isso, como não teve solução por causa da extensão do CEF, criação da AIMA, e ninguém se entende, levou a mais uma vez a prorrogação a 30 de junho. E não se espantem. Não se espantem. Se chegar a 30 de junho, tivermos um novo decreto-lei que prorroga isso por mais 180 dias. Para que a AIMA, ou seja, o próprio Estado português, consiga resolver o problema das renovações de títulos de residência. Porque isso é o título de residência de estudo, não tem vaga. É o título de residência para o cidadão que trabalha, não tem vaga. É o título de residência, ou melhor dizendo, cartão de residente para familiar de cidadão europeu, não tem vaga, não tem abertura. Vai lá, entra no portal da AIMA, deixa um pedido de que tem interesse em renovar o título e fica. E vai continuar por um bom tempo, certamente, porque eles não conseguem resolver a situação. Nós dependemos de uma alteração legislativa para resolver o problema específico do CPLP, que é o mais grave dele. Os demais títulos, todos têm lei, têm amparo, são reconhecidos pela União Europeia, mas, uma vez vencidos, podem trazer problemas para os portadores. Mas esses, a AIMA abre o portal, cria as vagas e gera e vai reconhecendo e vai renovando. Isto está em condições de funcionar. O problema é o CPLP, que não tem previsão legal para isso. E ainda por cima tem aquele probleminha lá da União Europeia. Então percebam que aqui o problema é um pouco maior do que com os outros títulos. Temos de deixar claro para vocês, não vão ser extintos, afirmou ontem o Estado português, através do órgão que representa e que cuida destes processos, portanto, não vão ser extintos. E também, além disso, nós temos a questão da renovação, que precisa de regulamentação, precisa de uma legislação, porque isto precisa acontecer, precisa que a AIMA crie a ferramenta para que eles possam ser reconhecidos e aí sim emitir um título. E um título
que tecnicamente deve ser reconhecido pelos demais Estados membros do espaço Schengen. Porque isto se faz necessário, senão não há nenhum sentido o título de residência CPLP. Imagine que todos os que têm este título, porque se não tiverem um reconhecimento por parte dos demais Estados, e isto tem que ser feito de acordo com a regra da União Europeia, com a regra do Conselho da União Europeia, então não vai funcionar. Então nós temos que criar mecanismos em Portugal. E isto passa, evidentemente, por uma situação que é nova. E que situação é essa? Esta situação é justamente a mudança do governo. Nós temos hoje um primeiro-ministro novo, nós temos deputados novos, nós temos partidos novos, formou-se um novo parlamento que está assumindo funções e que deve se debruçar sobre todas estas questões e encontrar um caminho que seja plausível, que seja aceitável, não só pelo Estado português, mas pelos demais membros da União Europeia, principalmente do espaço Schengen. Então, percebam que há aí uma situação nova. No governo passado, era muito fácil de resolver as coisas, porque havia uma maioria absoluta de um único partido. Então, eles pretendiam, eles conseguiam aprovar. Podia sapatear quem quisesse, podia berrar dentro do parlamento quem quisesse, podia gritar, podia fazer o que quisesse. Mas havia uma maioria absoluta. E simplesmente era um rolo compressor. E conseguia aprovar tudo o que era do seu interesse. Desta forma, hoje, nós temos, digamos assim, uma herança que veio deste governo, que precisa ser resolvida, mas não é na primeira semana de governo que vai resolver. Então, nós temos que ter paciência, temos que ter um pouco mais de tempo pela frente, porque este atual governo vai ter que sentar com os seus opositores, porque quem é primeiro-ministro hoje não tem maioria. O partido dele não tem maioria. O primeiro partido foi a Aliança Democrática. Depois some-se a isso o PS, que é o antigo governo, mas que não conseguiu formar maioria. E ainda tem o terceiro partido mais votado, que é o Chega. E cada um destes partidos, PS tem a linha da porta aberta, como sempre foi dito, criaram aí a CPLP e não conseguiram resolver o problema no final do seu mandato. Sabe para quem vem lá na frente? Se ficasse no governo, dá de um jeito. Já que agora são oposição, então vamos ver o que vem por aí. O Chega, tradicionalmente, já se sabe que tem aí uma linha de raciocínio que é um pouco mais no sentido de criar algumas restrições, de revisar a forma como a imigração em Portugal funciona, e também a mesma linha é a da Aliança Democrática, ou seja, o partido que foi o primeiro e que é o partido do primeiro-ministro. Então, nós temos aí agora uma necessidade premente de que estes três maiores partidos se entendam, ou até com a busca de outros partidos que estão fora do governo, no sentido minorias, que não conseguiram chegar lá com um número expressivo de votos, mas que estão no parlamento, que têm seus representantes, e que somados também podem ajudar um lado ou outro. Então, o que acontece agora? Acontece a negociação. Agora é hora de sentar à mesa, colocar os projetos, avaliar e votar. Cada um, evidentemente, dentro da sua linha, dentro do seu raciocínio, dentro do seu projeto de governo. Mas é isso que vai acontecer. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, mas a grande sacada aqui é: CPLP não vai morrer na casca. Títulos de CPLP serão renovados. A questão é tempo. E, obviamente, 30 de junho é a primeira marca deste tempo. Todos os outros. E o CPLP, até 30 de junho, são válidos, uma vez que estejam vencidos. Na frente, o que vai acontecer não se sabe. Talvez neste período, nós temos ainda o mês de abril, o mês de maio, e todo o mês de junho, um trimestre aí, talvez os partidos consigam já chegar a um acordo, a uma solução, e no final de junho tudo comece a funcionar e tudo comece a ser renovado. Isto implica legislação, negociação no parlamento e, por outro lado, a participação da AIMA,
no sentido de trazer a ferramenta informática para esta finalidade. Se vai ser presencial, se vai ser online, não se sabe, e eu não sei porque não tem bola de cristal. Eu não consigo adivinhar as coisas. Eu tenho a minha opinião a respeito disso. Atual. É só isso. E eu respeito todas as opiniões dos demais. Vamos aqui realmente, dentro destes 90 dias, uma clarificação daquilo que vai ser a AIMA, dali para diante, no que se refere à renovação de títulos que já foram concedidos no passado. E aí, o que eu tinha para trazer para vocês hoje? Dizer que, de forma resumida, a CPLP continua, CPLP vai ser renovada, sim, mas quando é que não se sabe. E como isso não se sabe, estamos sujeitos a estes decretos que vão prorrogando, que vão jogando para frente, uma bola, e vai rolando, e vai rolando, e vai rolando. Isso começou, na verdade, lá na época do Covid. E se encontra assim até os dias de hoje. Porque não se resolveu o passivo, não é? Aquilo que aconteceu lá atrás. Já era uma bola de neve. Aí veio o Covid, a bola aumentou. E o CEF veio a água e a bola continua grande, cada vez maior. Então, resolver isso. Eu acho que essa hora está chegando. Então, e assim que tivermos novidade, nós entramos aqui no canal, trazemos o material e entregamos para vocês. Ok? Senhores, para todos vocês, uma excelente semana e que em breve estaremos de volta com mais informações. Até lá.